Agradecer também pela oportunidade de estar aqui na igreja em que congrego, trazendo a mensagem do Senhor, que de nós não sai mensagem, mas a mensagem tem que vir do Senhor. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite a mensagem que se encontra lá no livro de Gálatas, a cartas aos Gálatas, no capítulo 2. Nós vamos ler apenas 2 versículos, versículo 19 e o versículo 20, da carta de Paulo aos Gálatas. Quem encontrou, diga amém. E quem não encontrou, procure que vai encontrar. A carta dos Gálatas se encontra logo depois de 2 Coríntios. Dê uma procuradazinha aí, você estará encontrando. E diz assim a palavra do Senhor. Eu sei que há algumas versões diferentes, mas o sentido da palavra é sempre o mesmo. Diz assim a palavra de Deus: pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, portanto não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que agora vivo no corpo, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Santo e maravilhoso Deus, a Tua palavra foi lida, Senhor, e no poder do Teu Espírito Santo, ó Pai, ilumina, ó Deus, a nossa mente e abre o nosso coração, ó Pai, para receber a Tua palavra, Senhor, e que possamos, ó Pai, na força do Teu poder, começar, ó Deus, a viver esta palavra cada dia, Senhor, e praticar, Senhor, aquilo que é diante de Ti agradável, Senhor. Por isso, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Este é um versículo. Se pararmos para meditar neste versículo, nós vamos ver que é um versículo e uma palavra muito forte para nós. Quando dizemos, já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É forte, porque você tem que dizer isso com plena convicção, que você vive para Deus, agradando tão somente a Deus. E viver crucificado com Cristo não é nada mais do que se doar e dar a sua vida pelo Evangelho, como Cristo deu a sua vida por nós. A cruz, ele não é um objeto místico que serve como amuleto protetor. Nós vemos muitas pessoas aí a usar um crucifixo, achando que aquele crucifixo, ele tem poder para protegê-lo. Então tem aquilo como um amuleto de poder para proteger sua vida. Como também vemos em alguns filmes de terror, aquela cruz que se bota lá de frente do Drácula e ele morre. Isto não é verdade. Também não é apenas um símbolo de uma religião, nem mesmo um ornamento ou uma joia preciosa. Não. Na verdade, a cruz, a verdadeira cruz, ela é um objeto de tortura. É um objeto de tortura na época em que os romanos matavam aquelas pessoas crucificadas, torturando, castigando, sacrificando aquelas pessoas. Na cruz, o crucificado, ele é humilhado publicamente, ele sofre dores terríveis até a morte. O objetivo da cruz
era envergonhar o condenado e fazer de sua punição um exemplo para todas as pessoas que assim o presenciavam. Então, devemos levar a nossa cruz todos os dias, seguindo o Senhor Jesus. Levar a nossa cruz todos os dias, seguindo o Senhor Jesus. Esta palavra se encontra lá em Mateus 16, 24 e 25. E a pergunta é: qual o verdadeiro significado da cruz? Qual o verdadeiro significado da cruz? E dentro destes 2 versículos eu encontrei 7 palavras que podemos refletir nelas e encontrar o verdadeiro significado da cruz. A primeira é reconciliação, a segunda, glória, a terceira, sabedoria, pregação, poder, conversão e perdão. Nós vamos refletir e aprender um pouco, diante dessas 7 palavras, qual o verdadeiro significado da cruz. Primeiro, reconciliação, em Efésios 2,16, diz assim: é pela cruz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. A cruz nos fala de sacrifício de Jesus por nós e do evangelho de salvação de todos os pecadores. Antes nós estávamos separados de Deus, porque éramos pecadores. Isaías 59, 2 e Romanos 3, 23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas fomos reconciliados com Deus através da morte de Jesus e morte de cruz. Então foi através da cruz de Cristo que nos reconciliamos, que Deus buscou a reconciliação para com o homem, porque o homem vivia separado de Deus. O homem não tinha mais comunhão com Deus. O homem não sentia mais a presença de Deus. Então foi através da cruz de Cristo que o homem teve este privilégio que nós temos hoje de nos aproximarmos de Deus aonde quer que nós estivermos, aonde quer que nós, independente de que nós estamos fazendo, nós podemos parar, orar ao Senhor e entrar em sua presença. Então nós temos esse privilégio. Além de termos comunhão com Deus, nós também temos esse privilégio de entrar na presença de Deus, onde antes o povo de Deus não tinha. Só entrava na presença de Deus o sumo sacerdote, fazendo sacrifício por expiação de pecado. Então, quando levamos nossa cruz, devemos crucificar os nossos desejos, os nossos objetivos, e se for preciso para amar ao próximo, também devemos nos reconciliar com os nossos inimigos. Foi assim que Jesus fez conosco. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos separados de Deus, mas através da cruz, Deus nos trouxe este privilégio e esta reconciliação. Então a cruz significa reconciliação. Foi dessa forma que Deus se reconciliou com o homem, porque em todos os momentos, quando lemos a palavra de Deus, nós jamais vemos o homem buscar a Deus, mas Deus sempre buscando ao homem, direcionando a vida do homem, designando como ele deve proceder, como ele deve andar, o que ele deve fazer.
Sempre Deus buscou a reconciliação com o homem, porque desde a criação, diz a palavra de Deus, que Deus visitava Adão todos os dias. Mas depois da queda, não teve como mais Deus visitar. E se separou o homem de Deus até a reconciliação, que foi a cruz de Jesus. Então a cruz significa reconciliação. E o segundo ponto, a segunda palavra, glória. Em Gálatas 6,14, diz assim a palavra do Senhor: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele foi envergonhado na cruz e suportou tamanha afronta, porque ele sabia, mesmo sendo envergonhado, mesmo sendo humilhado, açoitado, ele receberia de Deus a glória de Deus. Em Hebreus 12, 2 e 3, você vai ver esta passagem. E por mais terrível que tenha sido a dor de Jesus, nada se compara à glória de Deus. Nada se compara à glória de Deus. Então, se quisermos levar a nossa cruz nesta vida, não temos com que nos gloriar, não temos de que nos gloriar, apenas reconhecer nossas fraquezas, reconhecer que somos limitados, que somos pequenos, e como diz a palavra de Deus, sem Ele nada podemos, sem Ele nada somos, somos pó, homens limitados, pecadores, e pela cruz de Cristo fomos reconciliados com Ele. Então o que devemos reconhecer é as nossas fraquezas, os nossos limites, e glorificar a Deus em tudo na nossa vida. Temos que glorificar a Deus em tudo na nossa vida, seja no meu falar, seja no meu agir, seja no meu trabalhar, seja de conversar com amigos. Temos que glorificar a Deus, temos que testemunhar deste Deus maravilhoso e deste amor tão grande para conosco, um amor incondicional, um amor que o mundo lá fora não entende. O mundo lá fora não entende. Então devemos glorificar a Deus em tudo, por mais difícil que seja. Leve sua cruz glorificando o nome do Senhor. É difícil levar a cruz? É pesada a cruz? Mas temos que levar glorificando o nome do Senhor. A cruz, ela nos ensina a glória de Deus. Temos que ver na cruz de Cristo a glória de Deus e levar esta cruz a cada dia. Em terceiro lugar, em terceira palavra, sabedoria. Em 1 Coríntios 2, 2, porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A cruz, ela nos revela a sabedoria de Deus e não a do mundo. A sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo, o mundo acha, o homem acha que tudo vem dele, que ele tudo pode. E nós sabemos que isso, nada podemos se não vier de Deus. Nada sabemos se Deus não nos der sabedoria para fazermos tal coisas. Porque para o mundo, um Deus crucificado parece loucura.
E se começarmos a refletir, realmente parece loucura. Como pode um Deus Todo-Poderoso ser morto numa cruz, crucificado, e nada fazer? Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos diz que Cristo não nasceu para outra coisa a não ser para morrer na cruz. O destino de Cristo não era outro. Não tinha outro destino para ele aqui na terra, a não ser a cruz. A cruz era o destino de Cristo. Então o mundo não entende um Deus crucificado, um Deus morto, mas sabemos que ao terceiro dia ele ressuscitou e nos libertou do pecado e do mundo. Vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo, não pertencemos a esse mundo. Nós sabemos que a sabedoria divina confunde os sábios deste mundo. A sabedoria de Deus, ela confunde os sábios deste mundo. Em 1 Coríntios 1, 23 e 25 fala que a sabedoria de Deus, ela confunde a sabedoria do mundo, a sabedoria dos sábios, que acham que tudo sabe, que tudo pode. Mas sabemos que a sabedoria de Deus, ela é loucura para os homens, mas para nós que cremos em Deus, cremos no seu Evangelho, ela é sabedoria pura, ela é sabedoria mesmo, vinda de Deus. Quando levamos nossa cruz e aceitamos a vontade de Deus sobre nossas vidas, nos tornamos cada vez mais sábios e espirituais. Sábios espirituais. Muitas pessoas podem ler a Bíblia, mas a sabedoria de Deus, a sabedoria do Espírito Santo é que nos dá o discernimento para entender e viver a sua palavra a cada dia. Essa sabedoria não vem do homem, mas vem de Deus. Devemos crucificar a nossa própria sabedoria e buscar o discernimento do Espírito Santo para discernir a palavra de Deus, para discernir as nossas vidas, as atitudes que vamos tomar, os negócios que vamos fazer, um curso que vamos cursar. Temos que ter esse discernimento, temos que ter essa sabedoria vinda de Deus. Quantas vezes nos atropelamos quando queremos fazer tal coisa sem consultar a Deus. Fazemos, mas não dá muito certo, porque temos que ter a sabedoria de Deus para fazer, e a cruz é sabedoria de Deus. A cruz é a sabedoria de Deus. Quarta palavra, pregação, 1 Coríntios 1, 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Foi o que comentamos agora. Um Cristo crucificado, um Deus crucificado é loucura para os homens, é loucura para o mundo, mas para nós é libertação, para nós foi reconciliação, para nós é sabedoria. A notícia de que o Messias, o profeta da Galileia, o carpinteiro de Nazaré, morreu crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, foi a mensagem que abalou o mundo. Por isso, o principal conteúdo de nossa pregação não pode ser outra coisa. Não pode ser outra coisa se não for a cruz de Cristo. Se não for Cristo morrendo na cruz para nos salvar, para nos reconciliar com Ele.
A mensagem da cruz, de que Jesus morreu para nos salvar, deve ser o tema da nossa pregação. Deve também ensinar que precisamos levar a nossa cruz todos os dias. Levar a nossa cruz todos os dias, meu irmão. Não existe crente, não existe cristão sem cruz. O cristão que não tem cruz, que não leva a cruz todos os dias para consigo, ele precisa ter um verdadeiro encontro com Deus, ter um verdadeiro encontro com Jesus, e levar esta cruz todos os dias. E que cruz é essa? É os seus desejos, é as suas vontades. Quando Jesus nos comprou ali na cruz do Calvário com o seu sangue, Ele nos comprou a preço de sangue, por um preço tal que jamais poderíamos pagar. Jamais poderíamos pagar. Então devemos levar a nossa cruz todos os dias. Porque quando Paulo diz que está crucificado com Cristo, foi porque morreu com Cristo na cruz. Eu também morri com Cristo na cruz, e você também morreu com Cristo na cruz. Mas ressurgiu ao terceiro dia. Então Cristo vive em nós. Deus nos vê não como Zeca do passado, mas sim Cristo vivendo em mim, Cristo vivendo em você, hoje, agora. É assim que Deus nos olha, é assim que Deus nos vê, vivendo a vida de Cristo, deixando para trás as nossas vontades, os nossos desejos. Falamos até um pouco hoje na classe da escola dominical a respeito disso, do que é certo e do que é errado, como o crente deve fazer, o que não deve fazer. Mas quando Cristo vive, o cristão vive em Cristo, ele sabe o que fazer, porque a palavra de Deus nos diz e nos direciona como devemos proceder, o que devemos fazer, o que devemos falar, em que ambientes devemos frequentar. Tudo isso a palavra de Deus, ela nos ensina. A cruz é a pregação do Evangelho. A cruz é a pregação do Evangelho. Não há Evangelho sem cruz. Não há Evangelho sem cruz. Em quinto lugar, quinta palavra, poder. Em 1 Coríntios 1,18, diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vou ler este versículo de novo. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Glória a Deus. Deus derramou todo o seu poder em amor na cruz por cada um de nós, por cada um de nossas vidas. Naquele momento Jesus tinha poder para descer da cruz, se ele quisesse. Ele tinha poder para isso, mas preferiu permanecer e mostrar de forma ainda maior o seu poder. Quanto mais fracos somos, mais o poder de Deus se manifesta em nós. Então devemos levar a nossa cruz, onde nos sentimos impotentes para receber o poder de Deus sobre nossas vidas. Paulo já diz: quando me sinto fraco, aí é que me sinto forte. Este poder vem de Deus. Este poder não vem do homem, esse poder não vem de mim, esse poder não vem de você. Este poder é divino. Este poder é o poder de Deus que em nós opera.
Deus, Ele também nos deu poder. Aquele que vive segundo a sua palavra, que busca viver em obediência, em oração, prostrada aos pés do Senhor, Deus nos deu poder para fazer segundo o que Ele permitir. A cruz revela o poder de Deus. Sexta palavra, conversão. Em Gálatas 5, 24, diz assim a palavra do Senhor: e os que são de Cristo crucificam a carne, e as suas paixões e concupiscências, ou os seus desejos, em outras versões. Os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Nós não nascemos de novo para viver a vida que nós queremos viver, nem da maneira que nós queremos viver, mas temos que viver segundo o padrão de Cristo. Em Efésios 5, 1 e 2 vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus, como eu sou de Cristo. Então temos que viver segundo os padrões de Deus, de Jesus. Na cruz, Cristo convergiu todo o pecado da humanidade sobre Jesus. E ao derramar seu sangue, nos lavou e nos perdoou. Ao derramar o seu sangue na cruz, Jesus, Ele nos perdoou, Ele nos lavou com o seu sangue precioso, nos purificando de todo o pecado, a preço de sangue, de um preço que jamais poderíamos pagar. Em Romanos vai dizer que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Cristo nos lavou, nos perdoou com o seu sangue. Mas para isso precisamos viver em obediência. O irmão Diácono Luiz Cordeiro falou hoje de manhã na mensagem que ele trouxe muito sobre obediência. E temos que viver em obediência à palavra de Deus constantemente. Jesus, Ele não morreu na cruz para nos salvar, para vivermos uma vida segundo a minha vontade, segundo a sua vontade. Não. Ele morreu ali na cruz para nos salvar, para nos libertar do pecado, mas para vivermos segundo o padrão de Deus. E Deus não criou o homem para viver em pecado, para viver como o mundo vive. Por isso a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Deus nos criou para vivermos em adoração, para vivermos em oração, para vivermos segundo a sua vontade e não a nossa vontade, não a minha vontade. Se eu vivo segundo a minha vontade, eu acredito que eu não tive um novo nascimento, eu acredito que eu não estou segundo a vontade de Deus. Eu tenho que viver a cada dia, você tem que viver a cada dia segundo a vontade de Deus. Porque em 2 Coríntios 5,17 vai falar, todos conhecem esse versículo, que nascemos de novo, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se tudo se fez novo na sua vida, por que vamos viver como o velho homem? Vamos viver nas práticas como vivíamos antes? Há uma regra, há uma tabela? Não, meu irmão, mas busca na palavra. A cada dia que lemos a palavra, Deus nos ensina e nos exorta a viver esta vida de santidade.
A santidade, meu irmão, nós temos que buscar a cada dia. A cada dia nós temos que levar a nossa cruz, rejeitando os nossos desejos, rejeitando o pecado do mundo, dizendo não para o mundo e sim para Deus. Temos que viver a cada dia a vontade de Deus em tudo que vamos fazer. Temos que perguntar ao Senhor: Senhor, meu Deus, é da tua vontade que assim eu faça, que eu faça este negócio? Quantas pessoas nesta passagem de ano novo não teve sonhos, não teve projetos, mas poucas pessoas consultaram a Deus se seus sonhos, se seus projetos iriam ser realizados segundo a vontade de Deus. Que nós temos muitos sonhos, muitos projetos, isso não é pecado, mas temos que consultar a Deus se é da vontade de Deus que sonhamos com aquilo. Muita gente sonha num ano novo, numa passagem de ano: quero trocar, vou trocar meu carro, vou ajeitar minha casa, vou comprar um apartamento novo. Isso é o sonho de muitas pessoas, mas poucas pessoas sonham ao dizer: neste ano de 2019 eu vou ser melhor para Deus, eu vou servir melhor a Deus, eu vou servir melhor na minha igreja, naquele ministério em que eu estou engajado, que eu estou ali, eu vou servir melhor, eu vou dar o melhor de mim para Deus, como Deus deu o melhor dele para nós, em nosso favor, em amor de nós, deu o seu único filho para ali na cruz do Calvário morrer por mim e por você. E muitas vezes nós negamos tão pouco ao Senhor, negamos ao Senhor tão pouco, e o Senhor não pede nada de nós, Ele apenas tem amor por nós, misericórdia, misericórdia. Ele não nos dá o que nós merecemos, Ele nos dá a sua misericórdia. Ele nos dá a sua graça. Foi pela graça que somos salvos mediante a fé, diz Efésios. A cruz serve para sacrificar nossa carne, nos transformar, negando nossas próprias vontades. Por isso, levar a cruz significa se converter a cada dia, negando as vontades da carne e assumindo a obediência da palavra de Deus. Temos que servir a Deus, obedecendo a sua palavra, buscando cada dia viver segundo a sua palavra, a sua vontade. A cruz, ela significa conversão, meu irmão. Não há conversão sem cruz. Temos que nos converter, nós nos convertemos, mas temos que levar a nossa cruz todos os dias. Antes de nós nos convertermos, nós não tínhamos cruz, nós tínhamos pecado. Nós fazíamos os nossos desejos, seguíamos as nossas vontades. Mas hoje, nova criatura em Cristo, temos que viver a cada dia a vontade de Deus. Sétima palavra, meu irmão. Sétima palavra. Vamos recapitular as palavras ditas. Primeira, reconciliação. Segunda, glória. Terceira, sabedoria. Quarta, pregação. Quinta, poder. Sexta, conversão. E sétima, perdão. Colossenses 2,14. Havendo riscado a célula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Cravando-a na cruz. Jesus declarou na cruz
o perdão. Jesus declarou na cruz o perdão, não somente para aqueles soldados que ali estavam, onde ele disse: Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Não só para aqueles soldados que os castigavam ali, não, mas também para toda a multidão. Para toda a multidão que pedia a sua crucificação. O povo pediu a crucificação de Jesus, mas Jesus os perdoou, como perdoou a mim, como perdoou a você, que éramos inimigos de Deus. Jesus declarou o perdão dos pecados de toda a humanidade, desde o primeiro ser humano até o último. Jesus perdoou o pecado, mas para ter esse perdão, você tem que dizer sim para Jesus. Você tem que dizer sim para Jesus. Eu quero esse Jesus que perdoa. Eu quero esse Jesus que mostrou o seu amor ali na cruz do Calvário, entregando a sua vida por mim e por você. A cruz é a maior prova de perdão. A cruz é a maior prova de perdão. Como pode alguém, sendo castigado, humilhado, açoitado, esbofetearam ele, cuspiram no seu rosto, mas depois de tudo isso, ali na cruz, Jesus ainda teve forças para perdoar, enquanto ainda estava sendo ofendido. Nós nos ofendemos por tão pequenas coisas, qualquer coisinha. Eu entrei na igreja, o irmão não falou comigo. Tem gente que se ofende, meu irmão. Tem gente que só se ofende por causa disso. O pastor falou lá um monte de nome, de fulano, de irmão ciclano, mas esqueceu do meu, e eu estava mesmo no banco da frente. E se sente ofendido por causa disso. Nós nos ofendemos com tão pouco. E Jesus, com tudo isso, com tantas ofensas, com tanta humilhação, ele não se ofendeu, mas sim perdoou. A cruz é a maior prova de perdão. Somente o amor de Deus, e havendo por ele feito a paz, pelo seu sangue da cruz, por isso, o nosso levar a cruz todos os dias deve ser perdoar todos aqueles que nos ofenderam e que nos ofendem. Temos que perdoar. O cristão que não libera perdão, ele vive muitas vezes em dificuldade, não recebe a bênção do Senhor. Temos que perdoar para ser perdoado. Gostamos de receber o perdão, gostamos, mas somos muito difíceis de perdoar. Ah, eu perdoo ele, mas ele lá e eu cá, quero nem vê-lo. É assim que a gente perdoa. Não é assim? Temos que perdoar, meu irmão, porque diante das ofensas, diante de tanta humilhação em que Jesus passou, ele só perdoou. Então na cruz Jesus trouxe o perdão, e temos que também liberar perdão. A Bíblia diz que temos que amar os nossos inimigos, temos que orar por eles. E como devemos amar os nossos inimigos, como devemos orar pelos nossos inimigos, se a gente, irmão,
não perdoar. Se a gente ficar com essa mágoa no coração, com este rancor, temos que perdoar. Jesus, ele nos perdoou. Nós merecíamos o perdão? Não merecíamos o perdão. Mas pelo seu amor e pela sua misericórdia, Deus tanto nos perdoou, como deu o seu único filho para morrer na cruz, cravado na cruz, derramando o seu sangue para nos purificar, para nos remir. Leve a sua cruz, meu irmão. A cada dia, tome essa cruz, leve essa cruz. Diga não para o mundo, diga não para as suas vontades, mas diga sim para Jesus, diga sim para as vontades de Deus. E para concluir esta mensagem, abram suas Bíblias, vamos ler comigo no livro de Lucas, no versículo 14, no capítulo 14, o versículo 27, Lucas 14, 27. Vamos ler do 25. Vamos ler do 25. 25 a 27. Uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vir a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não levar a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Veja que 2 versículos tremendo. Eu chegasse aqui e lesse somente esses 2 versículos, já seria o bastante para saber que a nossa vontade não predomina em nada, mas sim a vontade de Deus é quem tem que predominar na minha e na sua vida. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Discípulo de Jesus, não é meu não, é discípulo de Jesus. Isso aqui é palavra de Jesus. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Isso quer dizer que não há cristão sem cruz. Temos que levar a nossa cruz todos os dias, negar a nós mesmos. Para concluir essa mensagem, a palavra de Deus, ela nos revela que a cruz é a reconciliação de Deus com o ser humano, e deste com o seu próximo. Também mostra a glória de Deus e não a vergonha do pecado. Nos ensina a sabedoria que é espiritual e não carnal. Nos dá uma mensagem que deve ser a nossa pregação do Evangelho, nos capacitando com seu poder acima de nossas fraquezas, fazendo-nos converter de nossos erros mundanos, nossas vidas e declarações, perdão definitivo de nossos pecados. Essa é a palavra de Deus. Devemos meditar nesta palavra a cada dia. A cada dia, meu irmão. Não estava aqui na programação da pregação, mas eu quero ler com os irmãos. Eu acho muito interessante esta passagem no livro de Josué, no capítulo 1,
Josué, no capítulo 1, a partir do versículo 6, ele diz assim: esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desviei dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, porque tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Louvado seja o nome do Senhor. Medite nessa palavra, busque nessa palavra, se alimente desta palavra, coma esta palavra. Ao acordar, ao deitar, ao ter qualquer tempo, leia esta palavra. Então você vai ter sabedoria de Deus, você vai saber como andar segundo os preceitos de Deus, segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade do mundo. Tem muitas igrejas por aí que estão imitando o mundo, e o mundo não está nos imitando. O que é que está acontecendo com o Evangelho de Deus? O que é que está acontecendo com o povo de Deus? Estão se envergonhando do Evangelho? Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. É o Evangelho que transforma. Se não há transformação através do Evangelho, isto não é Evangelho. Porque o Evangelho de Deus é poder de Deus, ele transforma, ele dá nova vida, ele te dá o direito de ser chamado filho de Deus. Nós éramos escravos do pecado e hoje somos filhos de Deus. Escravos do pecado, hoje nós não somos mais escravos, e sim filhos de Deus. Veja de onde nós saímos, veja de onde Deus nos tirou e nos trouxe. Ele nos trouxe para ser luz, para ser sal, para brilhar, para salgar este mundo, salgar o pecado, a podridão do pecado, fazer a diferença. Não temos que ser agente de Deus, agente secreto, aonde no seu trabalho, na sua faculdade, aonde quer que você chegue, ninguém sabe que você é um cristão, ninguém reconhece você como um cristão, porque você fala a linguagem do mundo, você não fala a linguagem de um cristão, você não se procede, não se comporta, não se põe diante da vida de um cristão. Temos que ser luz, e a luz o que é que faz? Ela brilha, no meio das trevas ela brilha, e nós temos que brilhar, temos que ser luz, luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Se essa luz está dentro de você, meu irmão, faça com que ela brilhe. Não esconda, faça com que ela brilhe, mostre o verdadeiro cristão que você é, mostre na sua vida que você carrega esta cruz de Cristo todos os dias, dizendo não ao mundo e sim a Jesus. Diga sim a Jesus, diga sim à sua vontade. A vontade de Jesus não é a sua, não é a minha vontade, é a vontade de Deus que tem que predominar na minha e na sua vida. Leve esta cruz, meu irmão, leve esta cruz todos os dias e medite nessa palavra. Viva esta palavra
E esta palavra, ela vai te dar sabedoria, vai trazer bênção para a tua vida. Não há cristão sem cruz. Temos que levar a nossa cruz. Eu peço à congregação que fique de pé para nós orarmos ao Senhor. Santo e maravilhoso Deus, Pai de amor, Deus eterno, Deus todo-poderoso, santo, santo, santo és tu, Senhor, e poderoso, ó Pai, porque todo o poder está em tuas mãos, Senhor. Ó Deus, nos sustenta, Senhor, na força do teu poder, para que vivamos, Senhor, debaixo da tua vontade, negando a nós mesmos e vivendo e procurando, Senhor, a cada dia fazer a tua vontade, viver a tua vontade, viver a tua palavra, meditar na tua palavra. Ó Deus, muitas vezes, Senhor, proclamamos tantas das coisas, Senhor, em que não vivemos, ó Deus. Ó Deus, que o teu Espírito Santo, ó Pai, que habita dentro de nós, ele nos impulsione, ó Deus, a proclamar a tua palavra, a viver a tua palavra, Deus. O inimigo, Senhor, ele tem tentado de várias maneiras impedir, ó Deus, que a tua palavra seja proclamada, que o teu evangelho seja pregado, ó Deus. Ele tem investido no nosso tempo. Muitas vezes dizemos: eu não tenho tempo para nada, nem mesmo para ti, Senhor. Mas temos tempos, ó Deus, para buscar as coisas que assim nos satisfaz. Ó Deus, que não possamos, ó Deus, a cada dia, Senhor, buscar tão somente, Pai Santo, a tua vontade, e viver, Senhor, debaixo da tua vontade, vivendo, Senhor, a tua palavra. Ó Pai Santo, faz isso, Senhor, em nossas vidas, para que sejamos, ó Deus, melhores servos, Senhor, melhores filhos, melhores maridos, melhores funcionários, melhores patrão, melhores professor. Ó Deus, que neste ano de 2019 o teu Espírito Santo, ó Deus, nos dê, Senhor, e nos avive a cada dia, Senhor, a buscar mais a tua palavra e a viver e nos doar mais, Senhor, para ti, te servindo, Senhor, tanto na nossa igreja quanto lá fora também, ó Deus. Ó Pai, nós não somos nada sem ti, porque tu nos fizeste, ó Pai, pequeno, limitado, ó Deus. Mas diante da tua graça, a tua misericórdia, o teu poder, Senhor, que em nós opera, Senhor, nós podemos, Senhor, viver segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Ó Deus, ser conservo, o teu servo, o nosso pastor. Ajuda ele, Senhor, nas suas dificuldades. Abençoa a sua família. Abençoa-nos, nós também, Senhor, que fazemos parte da liderança desta igreja. E a cada dia, Senhor, nós possamos nos doar mais, te cultuar mais, orar mais, Senhor, estar mais presente nos cultos que é tão somente, ó Deus, dedicado a ti. Muitas vezes nós nos extinguimos, ó Deus, as nossas vidas de ti. Nos ausentamos, Senhor, da tua igreja, da tua casa, onde junto com os irmãos cultuamos, vivemos a tua palavra, nos confraternizamos. Ó Deus, faz isso, Senhor, para o louvor da tua glória. E que a cada dia, Senhor, nós possamos diminuir, Senhor, até desaparecer, e que o Senhor cresça através das nossas vidas, Senhor. Ó Deus, este é o desejo do meu coração, que eu diminua a cada dia, Senhor,
mas que o Senhor cresça através do teu poder na minha vida e na vida desta igreja. Oh Deus, faz isso, Senhor, porque sem Ti nada podemos, nada somos, nada fazemos, Senhor. Porque todo poder vem de Ti, toda sabedoria vem de Ti, ó Deus. Derrama perdão em nossos corações, derrama da Tua graça, Senhor, para que possamos, ó Deus, a cada dia viver o perdão e perdoar, Senhor, aqueles que não gostam de nós, que maldizem as nossas vidas. Ó Pai Santo, vem com o Teu Espírito Santo, ó Pai, e nos ensina a cada dia a viver segundo a vontade do Senhor, a sermos, ó Deus, Teus imitadores. O teólogo Charles Spurgeon, ele diz que se você quer ser um grande orador, você imite os grandes oradores. Mas se você quer ser santo, imite a Deus, seja igual a Ele, procure imitar a Deus, seja como Deus. Ó Deus, que nós possamos viver como o Senhor viveu aqui na terra, Senhor. Que sejamos Teus imitadores a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada momento das nossas vidas. Nós possamos viver imitando a Ti e buscando viver conforme a Tua vontade. Fica conosco, Senhor, nos protege e nos abençoa, nos dás um restante de noite na Tua presença, pois é em nome do Teu Filho amado, Jesus, que eu te oro e desde já te agradeço. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.